Olá, pessoal, vamos lá, continuando aqui com o D de lugar. Cansa um bocadinho essa história de estar em casa, e aí a gente tem que, às vezes, não acha lugar, muda de um lugar para o outro para não ficar muito chato, né? Imagino como é que tá sendo com vocês. Mas bora lá, então. Continuando a estudar a capacidade, não é? E a gente viu, né, as situações de capacidade plena que se adquire com a maioridade, com a emancipação, né? Lembrando que a capacidade plena é a soma da capacidade de direito ou de gozo, que é adquirida assim tão logo ocorra o nascimento com vida, no momento, portanto, em que o sujeito adquire a personalidade civil, e aí a gente soma essa capacidade de direito ou de gozo com a capacidade de exercício de fato, e o sujeito, né, tem capacidade plena. Né? E aí agora nós vamos ver situações em que o sujeito não tem capacidade de fato ou de exercício, e vamos ver situações de incapacidade. A situação de incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa, tá? Isso está definido lá nos artigos 3º e 4º do Código Civil. A incapacidade absoluta, né, é a ausência total de capacidade para praticar pessoalmente qualquer ato da vida civil. Então, o sujeito ele não tem capacidade para executar esses atos da vida civil e ele depende, portanto, de terceiros. Ele precisa ser representado, porque ele não tem capacidade nenhuma. É uma ausência total de capacidade de fato ou de exercício. Note que nessa situação, mesmo que esse sujeito venha praticar qualquer ato atentatório contra a dignidade de outro sujeito, violando, portanto, a imagem, o bom nome ou até mesmo a integridade física do outro sujeito, isso não significa dizer que ele vai estar isento e que vai ocorrer a exclusão, né, de responsabilidade civil, de responsabilidade patrimonial. Porque vocês vão estudar em responsabilidade civil, como eu disse anteriormente, lá no artigo 928, e nós vamos ver que os pais e os tutores são responsáveis pelos atos dos menores, tá? Então, a incapacidade absoluta ela é definida no Código Civil de forma típica no artigo 3º. E lá esse artigo 3º vai definir quem são os absolutamente incapazes. E aí o artigo 3º vai dizer no seu caput que os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos, são chamados menores impúberes. Esse dispositivo, ou seja, o artigo 3º, ele foi alterado. Tá? O Código Civil de 2002, o de 1916 e também o de 2002, ele descrevia um rol maior de incapazes absolutamente. Não era só o menor impúber, ou seja, o menor de 16 anos. Eram também os sujeitos que não tinham discernimento e que não podiam exprimir a sua vontade de forma autônoma. Hoje, o Código Civil resolveu por bem deixar essa análise a cargo de um processo, né, de impedimento, e aí o juiz ele vai aferir mediante os laudos, né, psicológicos e os laudos psiquiátricos, se realmente esse sujeito ele é um absolutamente ou um relativamente incapaz. Em geral, esse sujeito ele vai ser declarado relativamente incapaz e não absolutamente incapaz. Então, o absolutamente incapaz hoje é o menor de 16 anos. E para esse menor de 16 anos praticar atos na vida civil, ele não pode executar de forma autônoma, sozinho. Ele precisa ser representado para tanto. Avançando aqui no tema, nós vamos ver os sujeitos que são incapazes relativamente para a prática dos atos na vida civil, tá? Só que antes, eu esqueci aqui, antes de falar dos relativamente incapazes, só estabelecer aqui que o Código Civil ele estabeleceu um critério objetivo, estabelecendo, portanto, um limite etário. É uma presunção de imaturidade. Obviamente que isso não significa dizer que o sujeito de 16 anos ele é incapaz. Por exemplo, a minha filha mesmo, aos 16 anos, ela ia na venda e comprava, né, algo que eu solicitava para ela. E isso não impedia o dono da venda, ou o assistente da venda, o atendente da venda, realizar o contrato de compra e venda com ela. Da mesma forma, os menores, eles pegam transportes públicos. Isso não significa dizer uma violação da prática desse contrato de transporte público, porque o sujeito é menor de 16 anos. Não significa dizer que ele é completamente desprovido, né, de intelecto para a prática de atos na vida civil. É uma presunção jurídica, uma ficção jurídica de imaturidade.
O Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, ele só vai determinar a proteção dos menores de 12 anos, tá? O ECA diz que os infantes são os menores de 12 anos. E há uma determinação legal, né, extraordinária, que veda o trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, veja que entre os 14 e os 16, há a legislação trabalhista que determina a possibilidade desse menor, né, presumido imaturamente pelo Código Civil como absolutamente incapaz de trabalhar na condição de aprendiz. E o nosso Estatuto da Criança e Adolescente só considera criança os menores de 12 anos. Então, veja que é uma presunção de imaturidade, e essa presunção de imaturidade ela pode ser obstada em juízo, demonstrando, portanto, que existia boa-fé na relação jurídica e que, portanto, é possível se aplicar efeitos para essa relação jurídica para estes menores, mesmo que declarados de forma expressa pelo Código Civil, absolutamente incapazes, certo? A incapacidade relativa. A incapacidade relativa é uma definição intermediária de imaturidade, que é estabelecida entre a capacidade plena e a incapacidade absoluta. Esse sujeito, relativamente incapaz, ele não é absolutamente incapaz, mas ele não tem capacidade civil plena. Ele não pode sozinho praticar atos na vida civil. Ele precisa ser assistido. Ele tem, portanto, uma capacidade parcial, tanto de discernimento como de autodeterminação. Então, aqui nessa faixa, em geral, vão ficar aqueles sujeitos que anteriormente no Código Civil eram definidos no artigo 3º como absolutamente incapazes, porque eles não tinham discernimento, ou porque eles tinham desenvolvimento mental incompleto, ou porque eles não podiam exprimir a vontade de uma outra forma. O Código Civil anteriormente definia esses sujeitos como absolutamente incapazes. Hoje se entende que esses sujeitos eles têm uma capacidade parcial de discernimento, e isso significa dizer uma capacidade parcial de autodeterminação. Eles podem se autodeterminar. Então, nem todos os atos estarão proibidos para eles. E aí o juiz, no procedimento de interdição, no processo de interdição, ele vai definir quais são os atos que esses sujeitos podem praticar ou não, porque eles serão considerados relativamente incapazes. Mas avancemos. E aí o artigo 4º vai dizer quais são esses sujeitos relativamente incapazes. São eles, de forma expressa definida no Código Civil. Os maiores de 16 e menores de 18 são chamados menores púberes. Os ébrios habituais, ou seja, os sujeitos alcoólicos habituais. Os viciados em tóxicos, tá? E aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Estão naquela situação, né, de borderline, em que eles não podem se autodeterminar ou de forma permanente ou de forma transitória. Então, o Código Civil resolveu colocar aqui esses sujeitos todos numa situação de relativamente incapaz. E os pródigos? Quem é o pródigo? É aquele sujeito que tem o hábito de se desprender de dinheiro. Ele é um sujeito que é desprovido de preocupação financeira. E aí ele se desvencilha do dinheiro de forma, né, irresponsável. É o sujeito que a gente brinca que queima dinheiro, que joga dinheiro fora. Eu adoraria pegar um sujeito desse que jogasse dinheiro aqui no meu quintal, que eu ia achar num instante, mas infelizmente não é fácil, né, achar esses pródigos. Mas é uma situação de ausência de discernimento, porque esse sujeito ele se desvencilha das suas finanças e se coloca numa situação de penúria. E, portanto, para a prática de determinados atos da vida civil, se entende, portanto, que esse sujeito ele é relativamente incapaz. E aí, portanto, ele precisa de ser assistido, tá? Então, os maiores de 16 e menores de 18 são chamados menores púberes, e aí é um critério cronológico, tá? Há uma discussão, há uma discussão no nível do direito penal, em que se discute a redução da maioridade penal, né? Há uma inexistência de correlação entre a maioridade civil e a maioridade penal, tá bem? A maioridade civil é alcançada aos 16 anos e os menores de 16 e maiores de 16 e menores de 18 anos, eles são relativamente incapazes. Suponha que o Código Penal venha definir, portanto, uma redução da maioridade penal e entender, portanto, que os sujeitos com uma idade superior a 16 anos, eles já serão
penalmente definidos como maiores, tá? Para o direito civil, isso não altera, eles continuam sendo considerados relativamente incapazes, tá bem? Com a maioridade, se discute se haveria um cancelamento automático da pensão alimentícia, né? Suponha que uma senhora se divorciou e aí no divórcio ficou estabelecido o pagamento da pensão alimentícia pelo genitor. Quando essas crianças vêm alcançar a maioridade, a lógica seria, portanto, se cancelar automaticamente a pensão alimentícia. Mas não é assim. Se entende que hoje, né, a dependência financeira dos maiores de 18 anos pode perdurar até a finalização do ensino superior ou, como se tem entendido por força de interpretação da legislação previdenciária, até os 24 anos. É o máximo que se vem determinando em jurisprudência, mantendo-se, portanto, a pensão alimentícia até os 24 anos de idade. Tá? Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos é a segunda categoria de sujeitos declarados por força de lei, por força do artigo 4º, como relativamente incapaz. A embriaguez habitual é o sujeito, portanto, que tem uma dependência, uma espécie de... uma dependência química, né? É uma dependência química pelo álcool, tá? E essa dependência química, ela tem que reduzir, sem retirar totalmente a capacidade de discernimento desse sujeito. E aí eu vou equiparar esse sujeito a um sujeito que tem uma comorbidade mental, uma doença mental. Se essa embriaguez, ela vir a evoluir para um quadro patológico, né, em que esse sujeito, portanto, ele não consegue viver sem o álcool, ele acorda e bebe álcool, ou ele não encontrando a bebida, ele bebe realmente, né, álcool etílico, verdadeiramente. Portanto, ele se torna um sujeito de quadro patológico em que se aniquila por completo o discernimento e a autodeterminação. Aí, nesse quadro, tá? A gente, inclusive, pode determinar um procedimento de restrição da prática de ato civil maior, tá? Inclusive, a legislação trabalhista, para essas situações, ela determina o encerramento da relação laboral por justa causa. Os viciados em tóxicos. Tá? Os viciados em tóxicos, eles são declarados relativamente incapazes, desde que haja uma redução da capacidade de entendimento dele. Agora, note, a depender do grau de intoxicação, a interdição pode ser total, pode ser absoluta, da mesma forma como é com o sujeito, como o ébrio habitual, tá? Se é uma situação patológica, capaz de aniquilar por completo o discernimento e a autodeterminação, pode-se demandar também a incapacidade absoluta desses sujeitos, mas aí isso vai ser declarado, isso vai ser declarado, isso vai ser constituído num procedimento próprio, que é no procedimento de interdição, tá? Promovido pelos sujeitos interessados, ai, desculpa, gente, estou um pouquinho cansada hoje. Foi o dia inteiro de calls e agora gravando o segundo vídeo para vocês. Peço desculpas aqui. Então, portanto, numa situação de um procedimento de interdição, pode-se vir a declarar a incapacidade absoluta, tanto do ébrio habitual, se ele se colocar numa situação de aniquilamento total do seu discernimento e de autodeterminação, como também do viciado em tóxico, tá? Isso vai depender do que se chegar em consenso nesse processo judicial de interdição. Os pródigos, gente, é aquele que desordenadamente gasta e destrói todo o seu patrimônio, né? E aí ele se reduz à situação de miserabilidade, por sua culpa única e exclusiva, tá? É um desvio de comportamento que reflete, portanto, um patrimônio desse sujeito, que vai, inclusive, refletir na capacidade da família de se autodeterminar, tá? Os aspectos da definição e da colocação desse sujeito na situação de relativamente incapaz, obviamente que vai depender de um processo de interdição, tá? Os legitimados ativos para requerer essa interdição, tanto no caso do ébrio habitual, como no viciado em tóxicos, como no pródigo, é qualquer parente ou Ministério Público, quando assim houver interesse
na causa, tá? Há um dispositivo no Código Civil, que é o 1782, que é uma restrição demandada para esses sujeitos dos pródigos, ou seja, esse sujeito que desordenadamente se coloca numa situação de penúria financeira. Essa restrição é apenas em relação aos atos de disposição do patrimônio. Então, ele não pode executar esses atos de patrimônio. Os atos, portanto, de doação, de sucessão. Mas ele pode executar os atos da sua vida pessoal. Os atos patrimoniais para esse sujeito pródigo é que ficarão proibidos, a não ser que ele execute esses atos de disposição de patrimônio por meio de um assistente, né? Por meio de uma pessoa que o assista para tanto. Como eu já adiantei para vocês, né? Os sujeitos absolutamente incapazes, eles, para executar os atos da vida civil, eles precisam ser representados. E os relativamente incapazes, eles precisam ser assistidos. Esse tema no direito civil, ele é chamado de suprimento da incapacidade. O suprimento da incapacidade, ele ocorre ou pela modalidade da representação ou pela modalidade da assistência. A modalidade da representação, ela é juridicamente atribuída para o absolutamente incapaz, para suprir a incapacidade dele, e a assistência, ela é atribuída para o relativamente incapaz, tá? Tanto para o relativamente, para o absolutamente incapaz, obviamente que eu necessito da prova da qualidade do representante e do assistido, ou seja, eu preciso do documento que demonstre que esse sujeito está sendo, que é o representante. No caso dos absolutamente incapazes, na situação da minoridade, são os pais, né? E aí fica fácil, é o documento de identidade dos pais e do filho, demonstrando, portanto, a relação de filiação. Dos tutores, é o documento judicial que determinou a tutela, né? A tutoria para esse sujeito que será o tutor desse menor. Quando esse menor ele não tem pai, não tem quem exerça o pátrio poder, e aí eu atribuo esse pátrio poder a um tutor, tá? Prática de ato contrário ao interesse do incapaz. O representante ele não pode praticar nenhum ato de interesse contrário ao interesse do incapaz. Isso está expresso no artigo 119, tá bem? A prática de ato pelo absolutamente incapaz sozinho, ela é causa de nulidade, é nulidade absoluta, tá? Então, nenhum ato nenhum efeito será reconhecido desse ato praticado pelo absolutamente incapaz. Ressalvado aquelas situações que eu já falei para vocês, né, do sujeito menor de 16 anos que pratica determinado ato que costumeiramente, né, que convencionalmente ele é, por exemplo, de um menor comprar determinado bem numa venda ou apanhar um transporte público. Não havendo prejuízo para o menor, não violando o interesse do menor, são mantidos os efeitos desses atos, tá? Qualquer ato praticado por esse representante, ele tem que ser praticado, como eu disse a vocês, no estrito interesse do menor, né, do incapaz, do absolutamente incapaz, e não pode haver excesso. Ele tem que praticar dentro da responsabilidade que lhe é admitida. Então, havendo excesso, esse representante ele vai responder pelo excesso. É uma responsabilidade pessoal desse representante. Ele tem que atuar nos estritos limites do ato de representação, tá? Lembrando que a representação legal é aquela determinada por lei, no caso, né, dos pais, e pode ser voluntária também quando existe um mandato, ou seja, quando existe um instrumento de procuração, tá? E aí, essas situações, elas são definidas de forma voluntária no contrato de mandato, que o instrumento de procuração ele vai suprir. Está disposto no artigo 120 do Código Civil. A representação legal é aquela definida nos casos em lei, e aí é o caso dos pais, né, e dos tutores quando for definido judicialmente. Já a representação voluntária é um ato de representação estabelecido
por vontade, tá? No caso aqui dos menores, não é o caso, porque a gente não tem representação voluntária, a não ser que o pai, em procuração, admita a prática de um determinado ato por outrem, tá? Isso é possível acontecer. Como eu disse a vocês, a incapacidade relativa ela é suprida pela assistência. Tá? A prática do ato jurídico pelo relativamente incapaz, ele é praticado em conjunto com o assistente. Então, os pais, os tutores e os curadores. A figura do tutor, da tutela, ela é atribuída para o menor púbere, ou seja, para o maior de 16 e o menor de 18 anos. E a figura do curador, ela é definida para o sujeito que é declarado relativamente incapaz por aquelas outras situações do artigo 4º. O sujeito que é um ébrio habitual, né, o sujeito que é viciado em tóxico e o pródigo. E aí, nessas circunstâncias, eu nomeio um curador. E aí, a figura